É verdade. Porque o inimigo ele não cessa de atacar, ele não cessa de tentar acabar com aquilo que é projeto de Deus na nossa vida, né? E a gente vai caminhar para vencer pela oração. Quem disse que orar é fácil, não sabe o que é orar. Orar é guerra, orar literalmente É verdade. É verdade. Chegou, pastor? Chegou, pastor. Orar é uma batalha travada. É você realmente se dispor a estar no fundo. É verdade. Então, quando a pessoa diz que orar é fácil, você diz que orar é fácil, está duas, ou você não está orando, ou você não sabe o que é oração. Que oração, né? É verdade. Fronte é guerra. Mas oração é entender que você está no caminho certo para a vitória. É a certeza de Deus. Vou convidar o pastor, chegou aí, para orar e iniciar esse trabalho abençoado, para a glória de Deus. Amém. É verdade, é assim mesmo. O crente que não tem luta. É. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Aleluia. Nós te damos graças. Sim, meu Deus. Nós te agradecemos pela tua Obrigado, misericórdia. Sim, meu Sem a Deus. qual, meu Deus, nós não seríamos nada. É verdade, Não Senhor. tinha como, meu Deus, nós se aproximar de Ti, porque somos falhos. Nós, por Senhor. conta própria, nós não conseguiríamos, Senhor. É verdade. Mas confiantes, meu Deus, na Tua graça, na Tua misericórdia, Senhor. Atendemos, meu Deus, o Teu chamado. Em nome de Jesus. Nos ajuda, meu Deus, nessa caminhada, meu Deus. Abençoa, meu Deus, esse trabalho de oração, meu Deus, do meio-dia, de toda quarta-feira, no sexto período. Multiplica, meu Deus, este rebanho de oradores, que nós possamos, meu Deus, chegar num tempo, meu Deus, desse auditório lotado só de pessoas para orar, Senhor. E o Senhor manifestando a Tua graça, e Teu nome sendo glorificado, meu Pai, tudo isso é para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Abençoa, meu Deus, os irmãos que já estão aqui, alguém que ainda viesse, a sua abençoa. Toma a direção, meu Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, recebe os louvores, meu Deus, recebe a nossa oração e fala conosco a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós choramos, já te agradecemos, amém. Amém. Glória a Deus. Eu não sabe o numeral aqui. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim ouvir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. O primeiro a ser escrito, quando o primeiro que aparece? Mateus 12. O primeiro a ser escrito foi Marcos, mas o Mateus é o primeiro que aparece. Mateus 12, versículo 31. O pecado contra o Espírito Santo. Nós não somos como os judeus messiânicos. A gente entende que o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma força, ele não é uma água, ele não é um fogo, isso são simbologias dele, mas ele é de
fato uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele sente, ele se entristece, ele perdoa, ele batiza, e tudo que o ser humano faz concernente contra a santidade de Deus, de fato atinge também o Espírito Santo. Versículo 31, capítulo 12 de Mateus. A Bíblia diz assim, a CF: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou sabeis, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhecem as árvores. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Amém? Amém. Aqui, quando a gente vê essa passagem aqui que começa a partir do versículo 31, mas o contexto vem nos versículos anteriores, vem no versículo 22. Jesus repreende os fariseus. Os fariseus eram um grupo político religioso, não havia só os fariseus, havia os saduceus, tinha os essênios, tinha os zelotes, tinha os herodianos. Os fariseus, de certa forma, eles eram muito parecidos assim, na crença com a gente dos dias de hoje, com a contemporaneidade de hoje. Fariseus acreditavam em juízo final, fariseus acreditavam em anjos e demônios, fariseus acreditavam em condenação, fariseus acreditavam sim que haveria um Messias que viria, um Salvador. Mas, dentro do contexto, alguém traz um rapaz na presença de Jesus. E esse rapaz era mudo e surdo, não conseguia ouvir, não conseguia falar. E estavam ali os fariseus, estava ali a multidão, e é pedido, que Jesus, a expressão filho de Davi, que ele pudesse curar esse rapaz. Jesus simplesmente cura o rapaz, porque Jesus não se nega a fazer bem a ninguém. Irmão, tudo que Deus puder fazer em benefício do homem, Deus faz. Deus nunca, até a punição, até um castigo que vem da parte de Deus, é para o bem do homem. Verdade. Para salvar. Verdade. A Bíblia fala lá em Lamentação de Jeremias que Deus, ele não entristece nem aflige de bom grado os filhos dos homens, mas ainda que ele venha entristecer alguém, ele usará de compaixão segundo as grandezas da sua misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Glória a Deus. Novas são a cada manhã. Aleluia. Grande é a sua fidelidade. Eu entendo, dentro dessa perspectiva de Jeremias, ao escrever Lamentações, que Deus, todo romper das horas da manhã, da alvorada, Deus queria enviar uma misericórdia nova. É como se eu pudesse interpretar dessa seguinte modo: hoje é quarta-feira, mas a misericórdia de quarta não será a mesma de quinta. A misericórdia de quinta não será a mesma de sexta. A de sexta não será a mesma, porque elas são novas. É verdade. Se eu entendo que é nova, a Bíblia não está dizendo que elas são renovadas, não. Renovada é uma coisa que já envelheceu. Elas são novas a cada manhã. Glória a Deus. Por que elas são novas? O próprio profeta disse, porque Deus tem uma fidelidade que é grande. Aí você vai lá para Timóteo, Paulo vai reiterar o que Jeremias dizendo. Paulo diz assim, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanecerá fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. É verdade. Porque é do caráter de Deus ele ser fiel. Você vai ver no livro de Salmos, Davi falando que pela manhã, o Salmo 62, pela manhã anunciarei a tua benignidade, e pela noite anunciarei a tua fidelidade. Então, quando você vê aqui nesse contexto, Jesus chega perto do rapaz, e perto do rapaz de um espírito que aprisionava ele nessa enfermidade de estar mudo e surdo, e o rapaz começa a ouvir e começa a falar. Mas como os fariseus tinham essa
perspicácia de querer fazer com que Jesus entrasse em contradição, acusaram Jesus de um certo tipo de magia. Olha, ele só expulsa demônios através de Beelzebub, que é o príncipe dos demônios. Aí Jesus, não tem sentido não, vocês estão falando não. Todo reino dividido não vai prosperar. Toda casa que é dividida contra si mesmo não vai prosperar. Satanás não é juiz dos seus próprios filhos. Agora, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, verdadeiramente o reino de Deus está no meio de você. Glória a Deus. Então, eu percebo Glória a Deus. claramente o reino de Deus, ele já chegou há 2026 anos atrás. Glória a O Deus. Filho de Deus pisou neste mundo. Graças a Deus. Quando ele manietou o valente, quando ele amarrou o valente, quando ele entrou neste mundo, ele trouxe o reino de Deus. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a paz veio através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, o reino de Deus, como a Bíblia fala em 1 Lucas, o reino de Deus, você não pode dizer que você sente ele através de algo físico. Eis que o reino de Deus está ali, eis que o reino de Deus, não, o reino de Deus, ele se manifesta. Você vê o reino de Deus na vida de uma pessoa que está sendo liberta. Você vê o reino de Deus quando a pessoa está sendo batizada com o Espírito Santo. Você vê o reino de Deus quando um pecador está se arrependendo. Você vê o reino de Deus quando os dons, o carisma do Espírito Santo. Você vê o reino de Deus quando a igreja está reunida, quando se há uma adoração, quando se há um arrependimento, quando se há renúncia, quando se há uma renovação. Então o reino de Deus, ele é espiritual, mas ele é visível no sentido de que você sente ele. Você percebe ele. O reino de Deus, ele não é teoria. Paulo fala, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. É através da fé que a gente anda. Nem tudo eu preciso ver, mas a gente sente o reino de Deus. Quando Jesus fala sobre essa questão com os fariseus, que todo reino dividido não prosperará, toda casa dividida contra si mesma, ela será devastada, vai sucumbir, e que ele não expulsa demônio através de Beelzebub, que era o maioral dos demônios na cultura judaica, que era o senhor das moscas. Jesus traz para os judeus uma revelação: pessoal, vocês estão falando blasfêmias, vocês estão fazendo algo que é totalmente errôneo do reino de Deus. Eu estou trazendo o reino de Deus para vocês, e o que vocês estão fazendo é um pecado contra o Espírito Santo. A incredulidade de vocês é tão grande que vocês não conseguem perceber e nem sentir que o reino de Deus está no meio de vocês. Existem certos pecados que a gente percebe na Bíblia, que a graça de Deus alcança todo pecador. Não há nada que a graça de Deus não trate, não recupere, não ajude. Mas há pecados que Deus não perdoa. E a blasfêmia do Espírito Santo é um pecado que não há perdão. A graça de Deus não alcança isso. O que é blasfemar? Você proferir a palavra de afronta, você proferir a palavra de blasfêmia, você proferir palavras de agressão contra a própria santidade do Espírito Santo. E Jesus mesmo disse: qualquer palavra ociosa que for falada contra o Pai, há perdão. Qualquer palavra ociosa falada contra o Filho pode ter perdão, mas contra o Espírito Santo, nem neste século, ele falando do século dele lá, isso, nem no século que eu estou aqui com vocês, e nem nos séculos vindouros haverá perdão. Por quê? Por que Jesus fala isso? Porque, meu irmão, ao ponto de você blasfemar, significa o seguinte: a sua incredulidade é tão grande que você anula qualquer perspectiva. A incredulidade é tão manha que anula qualquer perspectiva de você querer um dia fazer parte do reino de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. Sem fé é impossível alcançar o reino de Deus. Se você vê em Hebreus, Deus falando isso. Porque todo aquele que quer se aproximar de Deus é necessário que crê que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então precisa ter fé. E a fé, ela não é, eu falo muito, a fé ela não é um sentimento, eu preciso sentir, não é. A fé é um fundamento, ela é uma convicção. Você vê o escritor dos Hebreus dizendo: a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam, e a prova e a convicção daquilo que você não vê, mas você espera. Eu não vejo, mas eu espero. Eu ainda não vi com os meus olhos carnais, mas eu estou aguardando. Porque se você não tiver fé para estar no reino de Deus, você não tem fé para esperar Jesus, não. É verdade. E a fé é o que faz você vencer o mundo. João vai falar na primeira epístola dele, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas o que eu acho mais interessante também é o cuidado com as palavras, porque pelas tuas palavras Jesus fala: você vai ser justificado, e pelas tuas palavras você há de ser condenado. O nosso coração, meus amados irmãos, a gente tem que guardar um bom tesouro. O nosso coração é como se fosse uma espécie de tesouro.
A gente tem que ter o poder. Você vê em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda no teu coração, porque é no coração que procede as saídas da vida. É no seu coração que você tem que guardar o perdão, é no seu coração que você deve guardar a palavra. Salmo 119, como purificará o jovem o seu coração, o seu caminho? Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Todo cristão salvo, todo cristão liberto, ele tem que conservar dentro do seu tesouro, dentro do seu coração, a palavra de Deus, o perdão de Deus, o carinho de Deus, a salvação, a gratidão, porque é do bom tesouro. E a gente percebe claramente uma coisa visível do coração através das suas próprias palavras, né? Porque se quem fala coisas boas é porque guarda no seu bom coração coisas boas. Um cristão que só fala coisa ruim, um cristão que só fala desgraça, um cristão que só fala coisa que não presta. O que é que passa no interior deste homem? O que é que está guardado ali no coração, no interior dessa pessoa? Coisas que não prestam. Então Jesus ele fala, olha, você tem que cuidar com a sua boca, porque pelas tuas palavras você vai ser justificado, mas pelas tuas palavras também você será condenado. Deus nos pesa não somente por obras, mas Deus nos pesa por palavra, Deus nos pesa por cobiça, Deus nos pesa por obra e Deus nos pesa também pela omissão. Até a omissão também Deus nos pesa. Tiago vai falar isso. Todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Até isso Deus nos pesa. Eu encerro minha palavra aqui, em nome de Jesus, e Deus possa nos abençoar mais e mais. Glória a Deus. Amém, amém. A palavra que diz, não andeis ansiosos por coisa É. alguma, mas apresentem Sim, meu Deus. as vossas causas e orações. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Deus, a vida, meu Deus. É, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa teu filho, abençoa sua família, Pai, em nome de Jesus. É, meu Pai. Abençoa, Senhor. Todos os seus projetos, seus planos, ó Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Pai. Sim, meu Deus. Faz assim, meu Pai, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, ajuda, Pai. É, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor. É, meu Pai, ajuda, Pai. É, dai vitória, Pai, em nome de Jesus. Faz assim, Senhor. Que haja fé, Deus, a dar testemunho de ti. Em nome de Jesus. Deus, na minha vida, minha família, Abençoa, Senhor. meus filhos. É, meu Deus. Apresento, meu Deus, Ajuda, Pai. aqui as suas causas. É, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha cuidar, venha libertar. Faz assim, Senhor. Entra, Pai. Faz assim, meu Deus. Em nome de Jesus. Meu Deus, te apresentamos, meu Deus, o nosso estado. Abençoa, Pai. A segurança pública. Faz assim, Senhor. Abençoa. Bendito Deus, Senhor, operar poderosamente Faz na assim, nossa Pai. região, no nosso estado. Venha, É. meu Deus, amarrar todos esses demônios, meu Deus, Em nome que de criaram Jesus. esse negócio de facção. Em nome de É, meu Pai. Jesus. Repreende, meu Deus, em nome de Jesus. Essa rede Muda a de história do facção nosso Brasil. sejam manietados, sejam amarrados, sejam neutralizados na ação deles. Em nome E os de teus Jesus. anjos e o teu poder venham, meu Deus, a Faz assim, meu Pai. da ação deles. Em nome de Que a nossa Jesus. segurança pública venha a ser restaurada, venha a ser Faz feita assim, meu que Pai. haja paz, meu Deus. Repreende o espírito da morte. Repreende, meu Pai. meu Deus, Senhor, toda a ação, meu Deus, para causar morte. Faz Deus, assim, no meu nosso Pai, em nome de estado. Jesus. Abençoa a Secretaria de Segurança, todos Abençoa, os Pai. envolvidos, todos que estão em iminência na cúpula. Abençoa teu servo, nome de Deus, Jesus. Deus Sampaio. É, Senhor, Pai, abençoa, honra, Pai. Faz assim, meu teu Pai. servo que está nessa Em nome de missão Jesus. tão importante. Honra teu nome na vida É, Pai, dele. faz Para assim, que Senhor. saibam, meu Deus, que só há um Deus e todo glória. poderoso. Meu Deus, o Deus do teu servo. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa todos os batalhões, meu Deus, todos os quartéis, todos Faz os assim, comandantes, abençoa, Pai. todos os oficiais, todos os praças, meu Deus, Sim, vem meu Deus. agir em todo o nosso estado, nossa capital, no interior. Faz assim, meu Deus.
Abençoa, meu Deus, assim, abençoa os esforços, o trabalho, meu Deus, de cada comandante, de cada Faz assim, meu Pai. de cada praça. Meu Deus, livra das ciladas do diabo. Não deixe as ocorrências se voltar contra os policiais. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Combate contra o mal que seja o policial, meu Deus, Senhor, meu Pai, a prevalecer. Em nome de Jesus. Jesus, dá livramento, dá Faz vitória, assim, meu Pai. que na chegada do policiamento o Senhor chegue junto. Em nome de Jesus. Estava causando a ocorrência já cai por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A ocorrência seja neutralizada do local, se resolver no local, ou conduzida Em nome de com Jesus. mais segurança, e assim o policiamento seja vitorioso e saia vitorioso em cada situação. Não deixe o policiamento cair nos laços do diabo. Faz assim, meu toda Pai. a armadilha do diabo contra o teu exército. Em nome de Jesus. Que é a polícia. Meu Deus, abençoa, meu Deus, tanto o nosso batalhão 17 como o Sim, meu Pai. PM. Abençoa, Pai. Área, o comandante, os oficiais. os Faz assim, soldados. Senhor. Meu Deus, neutraliza toda ação maligna. Meu Deus, Em nome de na área Jesus. pessoal de cada policial, no casamento, na saúde, nas É, meu Pai. finanças, Faz na assim, carreira Pai. profissional. Meu Deus, abençoa. Deste lugar. É, meu Deus. Este ambiente, Senhor, agora está repleto da tua glória. Ô glória. Porque aonde o Senhor chega, algo diferente acontece. É verdade. Oh, É verdade. aonde o Senhor chega, o mal não pode permanecer ou prevalecer. Aonde o Senhor chega, Pai, algo extraordinário de Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pela vida, Senhor, do subtenente Ribeiro, Senhor, do teu servo. Abençoa Pai, teu filho, Pai. Em nome de Jesus. Dai vitória a teu filho, Pai. É, meu Deus. Saúde, continua enchendo com o teu poder. Faz assim, meu Deus. Em nome de Jesus. É, meu Deus. Tu conheces, ó Senhor, Pai. em nome de Jesus Cristo, ele começa a declarar, Senhor, em alto e bom som para as circunstâncias adversas, que elas não prevalecerão. Que ele comece a declarar em alto e bom som que só o Senhor é Deus. Ô glória. Que a vitória é dele. Ô glória. Oh, Pai, visita a sua mãezinha, a irmã Irdes. Continua Abençoa, dando Pai, graça, visita. continua dando vitória. Abençoa assim, meu todos Deus. os cooperadores, Pai. Sim, Que meu tem Deus. abençoado ao teu servo. Abençoa a família meu Deus. dele, os Abençoa, filhos, a Pai. esposa. Continua dando graça, Pai. Protegendo a mente, o coração e a saúde do teu filho. Para Em nome ele de estar Jesus. de pé, bradando e anunciando a tua Glória a boas Deus. novas de salvação. Ó Deus, visita o subtenente Paiva. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Dá vitória. Repreende, meu Deus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que não vem faz assim, Senhor. Abençoa. Sua filha. Dá ajuda, dá vitória, Pai. De sua vida, Pai. Em nome de Jesus. Todo ataque do mal contra esta família. Em nome de Jesus. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Sim, meu Deus, abençoa, Pai. Nós oramos pela vida do irmão Eduardo. Pai, abençoa teu filho, Pai. Meu Deus, ajuda, Pai. Faz assim, meu Deus, em nome de Jesus. Ajuda, Pai. Senhor, tu és o dono das nossas vidas. Ô glória. Meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que ele possa se manter firme. Faz que ele assim, possa, Senhor. em nome de Jesus, continuar, Senhor, nesta caminhada, Pai. Faz assim, meu Deus. E aquilo, Senhor, que precisa ser ajustado, tu sabe que seja ajustado. Aleluia. Os teus desejos e a tua vontade. Glória a Deus. Pai, visita a família, visita a parentela. Visita, faz assim, Dê Senhor. graça, dê saúde e livramento. Em e que nome o mal de Jesus. Seja repreendido no nome de Jesus. Pai, visita a minha pessoa, Senhor. Abençoa teu Ó, filho. Deus, usa de misericórdia Dá para vitória, mim. Pai. Ajuda, Tenha Senhor. piedade de mim. Sou precisado de ti também, Senhor. Meu Ó, Deus. Deus eterno, Pai, em nome de Jesus, coloque em ordem o que precisa ser colocado Sim, meu em Deus, ordem. abençoe. Jesus vai repreendendo o ataque do mal, vai colocando por terra, Senhor, os laços do inimigo, vai cortando os dardos inflamados do diabo contra a minha vida, contra a vida da minha esposa, contra a vida dos meus filhos. Caiam por terra em nome de Jesus. Pai, que o inimigo não se alegre com a nossa queda, que o inimigo não veja a nossa derrota, pelo contrário, ele veja que o Senhor nos mantém de pé, glória. ele veja que o Senhor nos mantém caminhando, Oh, glória a Deus, aleluia. Pelo autor e consumador de nossa fé. Pai, nosso Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, amor do nosso Deus Pai, esteja conosco todos os dias na nossa vida, nos ajudando a completar a caminhada até o arrebatamento, em nome de Jesus. Amém.